Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos! Olha só, vamos trazer coisa boa aqui no canal Hora do Flu. Hoje nós tivemos ali a coletiva do Zubeldia e, cara, eu gostei muito de ouvir sobre ideia de jogo, sobre Xerém. Eu vou te falar uma coisa, hein? Ele me surpreendeu muito na coletiva, ele falou muita coisa que eu concordo e eu enxergo correto no futebol. Sei que falar é uma coisa e fazer é outra, tá, gente? Mas olha, não deixa de ser algo bem legal e eu separei algumas coisas aqui que eu queria dividir com vocês que ele deixou muito claro. Também vamos trazer agora de fato a provável escalação do Fluminense para ele enfrentar o Botafogo amanhã. Então, vem comigo, tenho certeza que você vai gostar. Antes, se inscreva aqui no canal do Flu. Galera, falta pouquinho para nós alcançarmos 93 mil inscritos, hein? Rapaz, dá uma olhada aí, falta pouquinho. Então, se inscreva, ative o sininho tricolor e, por favor, clica nesse gostei aí. Queridos, vamos lá. Primeira coisa que eu queria trocar uma ideia com vocês é o Fluminense apresentou, tá, o Luiz Francisco Zubeldia e tá lá. Ele é um cara assim, aparentemente, pelo menos o que eu senti vendo dessa apresentação, para ser honesto, ele parecia estar bem animado, né? Parecia estar entusiasmado, empolgado, né? Sabe quando tu tá vivendo alguma coisa legal e ele parecia animado? Eu gostei disso. Vou até passar algumas imagens da coletiva de hoje, né? Então a gente tem aqui o Mário Bittencourt juntamente com o Zubeldia. A gente teve o Mário explicando em relação ao Renato, né? O Mário falou ali que pegou todo mundo de surpresa. O Renato tentou, o Mário tentou manter o Renato, né? Só que o Renato estava irredutível, né? E tudo mais. Deu ali algumas explicações, né? A gente tem então o Zubeldia. E cara, o porquê que eu acho que foi legal ver o Zubeldia falar, porque, cara, sendo bem honesto, tá? Eu não conheci o Zubeldia. Igual o pessoal fala, não, mas o Zubeldia, ele é o cara que, pô, muito... Gente, sinceramente, eu sou muito honesto. Quando eu conheço o trabalho de alguém a fundo, eu falo, né? Igual, no dia que o Fluminense contratar um Sérgio Conceição da vida, um Thiago Mota, quem mais que eu admiro, né? São treinadores que eu, pô, vou falar, galera, pode ficar tranquilo. Mas o meu dia eu tive que pesquisar, né? E foi a primeira vez que eu tive um material assim, de vê-lo conversar. Ele parecia estar realmente vivendo um sonho, né? O cara tava bem. E não fugiu de nenhuma pergunta, né? E, cara, foi muito solícito. Explicou muita coisa. É claro que, pô, sendo bem honesto, tá? Eu não sou o auge. Eu entendi. Pô, o Thiago entendeu 100%. Pô, o Thiago tá absurdo falando muito. Não, galera, eu sinceramente... tive um pouco de dificuldade em algumas coisas que ele falou, tive que traduzir aqui, outras eu entendi claramente, né? É uma língua que se assemelha muito com a nossa, né? Mas tem muita coisa que é diferente, então assim, eu tive um cuidado de dar uma olhada. Bom, no mais, sobre o Zubeldia, galera, gostei do que eu vi, porque ele tocou em 2 pontos, que é o que eu quero dividir com vocês, que é muito legal de se falar. Primeiro ponto... tá? Zubeldia comentou sobre Xerém. Eu acho que era o meu maior medo em relação ao trabalho dele. Por quê? Porque Fluminense tem Xerém, irmão. Quem tem Xerém? Só o Fluminense. Então, assim, se você tem uma categoria de base, né, que revela tantos jogadores bons pro mundo, pro futebol nacional, você vê vários jogadores, vários meninos do Fluminense jogando tanto lá fora, aqui dentro, na Ásia. Tu vê que o mundo está cheio de moleque de Xerém, né? Bom, Fluminense, então, precisa de um técnico que olhe para isso. O que eu ouvi do próprio Zubeldia? Ele disse, tá, que é conhecido na Argentina, que ele era conhecido na Argentina em revelar muitos jogadores. Ele citou vários jogadores que ele, o Bernabé, né, ele citou vários outros jogadores que ele revelou, né, que ele colocou no profissional, deu minutos e tudo mais, tá? Então, assim, ele disse, né, que no futebol argentino ele era muito conhecido
em dar espaço para joias da base, sim, né? Então isso já me deixou muito tranquilo, porque, cara, é o Fluminense, né, meu irmão? O Xerém tem que fazer parte do planejamento, né? E ele ainda disse o seguinte, que em relação à base, né, tem que ter calma, tá? Porque ele falou algo que é verdade, né? Não se pode acelerar um processo, né? Não se pode acelerar um processo porque é muito perigoso, porque você pode perder os jovens, né? Então ele explicou algo que, pô, a gente já tá cansado, né? A gente que tá nesse meio de base, a gente sabe, né? Se você utilizar o menino de forma ruim, você vai queimá-lo. Ele falou isso, literalmente. Você queima o atleta e o tempo que você usou, ele não volta mais. O que ele quer dizer? O jogador vai ficar pichado ou vai ficar marcado por aquilo ali. Então, ele vai utilizar a base, ele deixou muito claro que vai utilizar a base do Fluminense. Os moleques Xerém vão ter espaço com o Zubeldia, mas tudo no momento certo e na hora certa, segundo ele. Tá? Então ele falou, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ver eu utilizando os meninos. Ele falou isso, tá? Então isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque se não usar eu vou lembrar. Tu falou lá na coletiva, né, que a gente ia usar. Eu lembro da coletiva do Renato, que eu anotei um monte de coisa, várias promessas dele falando, não... o torcedor do Fluminense pode ficar tranquilo, porque o Fluminense vai jogar como time grande, nós vamos jogar com a bola, nós vamos jogar no campo do adversário. Eu anotei isso tudo, mano, na coletiva do Renato, e eu sempre cobrei, falei, na coletiva você falou isso e agora você não tá fazendo, então o problema é contigo aí, tu tem que se virar, né? Então, Zubeldia, eu anotei o que você falou, tá? Então, você disse que veremos sim no seu comando nós usarmos a nossa base e revelar jogadores. Então, eu vou cobrar isso de você, tá? Agora, outra coisa que eu achei bem legal é que ele explicou um pouco do seu estilo de jogo. O Fluminense Hub trouxe aqui o que ele disse. Eu queria muito destacar essa parte, ficou bem legal. Olha só, para mim é muito importante que a equipe encontre o equilíbrio entre a posse de bola e versatilidade, né? Versatilidade. A gente tem aqui algo que eu mais gostei do que ele falou. Eu sou o tipo de cara que sempre gostei do futebol pra frente. Eu, Thiago, torcedor, tá? Eu acho que o futebol pra frente é o mais maneiro. Tu vê teu time tocando bola indo pra frente, pra cima dos caras. Eu gosto disso. Agora, pensando num futebol que você precisa de resultados, é muito inteligente você conseguir fazer mais de uma coisa, né? E conseguir entender quais são as características do seu jogador e você colocar isso em campo, né? Bom, o Zubeldia resumiu muito isso, porque ele fala isso aqui, ó, e tal. Que nos dá diferentes características que se colocam em campo. Aí vai dizer que as diferentes características dos jogadores. Se os jogadores têm a posse e falta versatilidade, terá só um estilo, né? Se tiver versatilidade... Eu tô falando versatilidade, é verticalidade, né, diretor? Gente, me perdoa, tá? É verticalidade. Eu tô com versatilidade, de ser versátil, né? Isso que tá me quebrando. Por que eu tô falando? Porque o Zubeldia disse que não adianta você ter um estilo de jogo só, né? Um estilo de jogo só, no Brasil, nessa bateria de jogos que a gente tem, um estilo só não leva o time a lugar nenhum, tá? Beleza? Isso que ele quis dizer. Por isso que eu tô com esse negócio de versatilidade. Mas realmente, aqui ele tá falando de verticalidade, né? Verticalidade é você sair do ponto A para o ponto B, né? Você fazer esse movimento vertical, tá? Então, só para você entender, né? Aí, ó. E sem posse será descompensado. Para mim, é importante ter antagonismo de características. Quero ter diferentes perfis, encontrar esse equilíbrio das características que me dá fluidez futebolística para defender e atacar. Então, assim, o Zubeldia não quer nem muito ao céu e nem muito à terra, né? Ele quer o quê? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Ele quer ter posse, mas também ter essa verticalidade, tá? Então, eu achei essa ideia de jogo bem legal e eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá. Ela vai dizer, ó,
Na experiência que tive no Brasileirão, que é uma maratona, que também tem a Copa do Brasil, Libertadores, Estadual, etc. Né? É tão longo que uma unidade de time não basta para sustentar uma temporada. Aqui, ele fala, o Fluminense Hub atualizou como unidade de time. Aqui ele falou literalmente em estilo, tipo, estilo de jogo. Ele não acredita que se você tiver apenas um estilo de jogo, um jeito de jogar, apenas uma solução, você não vai conseguir sustentar uma temporada inteira. E por que isso aqui foi genial do que ele falou? Porque, vamos lá, você está acostumado aí a jogar só na verticalidade. Você fica lá atrás, né, e vai no contra-ataque, bola no Kevin Serna e bola no Canóbio, que eles vão resolver, vão trazer essa verticalidade para o Fluminense. Aí acontece que o Canóbio e o Serna se machucaram. Ou um dos dois. Aí você vai ter que colocar Soteldo, Riquelme e Felipe, também são atacantes. Keno, mas não são verticais. Não são esses atacantes de atacar o espaço, né? São atacantes de ter a posse, de drible. Então, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer aqui. Porque lesões acontecem. Se você tiver um estilo só de jogo para jogar, você fica muito à mercê da temporada. Porque a temporada é muito longa. E sem falar que o adversário também te estuda, né? Então, se você só joga de um jeito, é muito fácil para que seu adversário tenha uma leitura sua, né? Então, pelo que eu entendi, nós temos um Zubeldia que quer conhecer os jogadores, quer ver o que cada um pode fazer, as suas características, né? E com isso, montar um Fluminense equilibrado, versátil, né? Por isso que eu tava lendo toda hora versatilidade, mas não é. É porque ele disse isso. Ele quer um Fluminense versátil. Um Fluminense que tenha tanto posse quando precisar, seja vertical quando precisar. Aí ele até deu um exemplo lá, tipo assim, olha, se eu tenho meus zagueiros, um saindo para jogar e o outro segurando, então eu preciso ter essas posições antagônicas, né? Você tem um atacante, como eu disse, que é bom atacar em espaço vazio, mas você também tem um centroavante que é bom com a posse. Então, dependendo do jogo, você vai conseguir utilizar de forma, né, as peças para que você conquiste o seu objetivo, que é vencer, né? Esse é o objetivo. Então, assim, Zubeldia, ele não colocou, sei lá, no trabalho dele, no estilo de jogar, não. Eu sou retranqueiro, eu jogo lá atrás e tal. Não, ele disse que quer buscar ali um equilíbrio. Então, desse Fluminense, a gente pode ver de tudo, né? Pelo menos é o que eu espero, ver um Fluminense que consiga, quando tem a bola, criar com ela. Quando não tem a bola, consiga sair em velocidade, né? Então, o que eu acho? Eu acho que um trabalho perfeito é basicamente o que a gente vê no Palmeiras hoje. Eu sei que o Palmeiras tem muito dinheiro, o Palmeiras tem uma ótima organização financeira, os caras são muito bons no que fazem, mas eu quero dizer exclusivamente agora em Abel Ferreira, tá? Abel Ferreira, tu olha o jeito dele de jogar, tu meio que tu não sabe o que é. Eu já vi Abel Ferreira golear o adversário, sei lá, em 7 gols e tá jogando pra cima o tempo inteiro. E eu já vi o Abel Ferreira dar a bola pro adversário e esperar pra poder sair nos contra-ataques. E eu já vi posse mista, eu já vi muita coisa com o Abel Ferreira. Então, assim, técnicos estrangeiros e novos, você vê que tem essa questão, né? Eles não querem fazer só uma coisa. O Renato descobriu aqueles 3 volantes, né? Porque deu um pouco mais de segurança, ele se agarrou naquilo ali e teve jogo como o do Bahia, o Fluminense precisando fazer gol e ele com 3 volantes. Só foi resolver o jogo depois que tirou os 3 volantes, né? Então, assim, ficou meio escravo das coisas, né? Já o Zubeldia promete que vai tentar fazer algo diferente. Gostei muito das falas dele, espero que dê tudo certo, né? Ele termina dizendo o seguinte, ó: precisamos encontrar uma equipe para ser competitiva. Eu prefiro ter muitos jogadores do que pouco. Prefiro ter problemas de gestão por não dar oportunidade a todos do que não ter essas soluções. Aí você vê como é diferente Zubeldia do Renato.
O Renato já estava falando para a diretoria do Fluminense que não adiantava dar muito jogador para ele, porque depois ia ficar difícil a gestão de grupo, porque eram muitos jogadores que ficariam de fora. Já o Zubeldia prefere ter... Cara, é impressionante. O Renato preferia a gestão de grupo. Era mais importante para o Renato do que opções. Já o Zubeldia prefere opções do que a gestão de vestiário, né? A gestão do grupo. E aí, bonitão? Como é que faz? É algo totalmente diferente que nós estamos vendo no Fluminense, tá? O Zubeldia tá deixando muito claro que não liga muito para essa questão de grupo, não. De gestão de grupo. Isso aqui eu achei maneiro. Por quê? Porque ele tá preocupado com opções e características dos jogadores que ele pode usar que vão ajudar o Fluminense a vencer. Não necessariamente ficar, não. Os jogadores tal, tem que ter muito cuidado, porque eles não gostam, se eles não jogarem, eles podem fazer um moltinho aqui, se levantarem contra mim. Né? O Zubeldia não parece muito preocupado com isso. Ele tá querendo mesmo ter as soluções, né? Então é isso, cara. Eu gostei pra caramba. Agora vamos falar da escalação. Galera, antes da escalação... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, tá? Pelo amor de Deus, porque a escalação tá aqui, ó. E a gente tem o GE trazendo a provável escalação e Germancano deve ser o titular, tá? A dúvida é essa, Germancano ou Everaldo. O restante, meus amigos, é realmente o time que já vinha sendo utilizado. Como eu te falei, né, não tem tanto tempo de treino, né, foram só 2 treinos, né, para poder ajustar, não dá para poder ficar mudando muito, então a gente deve ter esse time aqui, só que a gente deve ter já um Zubeldia instruindo de formas diferentes. Eu peço a Deus para que o Zubeldia consiga dar um jeito no Germancano sem a bola. Germancano sem a bola é muito difícil, ele fica vindo pro meio de campo, aí ele vem aqui, perde a bola, aí ele vem no meio de campo, aí o time vai atacar. Cadê o Germancano dentro da área? Tá vindo o Germancano, porque ele voltou para armar a jogada. Fica aí, Germancano. Espera mais um pouquinho, né? Então é isso, meus queridos. A provável escalação é essa, né? A gente tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Costa, Serna, Canóbio e Cano, tá? Cano ou Everaldo, mas ó, pelo que ele falou hoje na coletiva, não, mas o Cano, conheço o Cano há muito tempo, não sei o quê, aí ele ficou pro jornalista, mas tu sabe quem vai jogar? Tu sabe se é o Germancano que vai jogar? Aí o cara, não sei não, aí ele, não, melhor que fique assim, porque tu já tem informação que é o Germancano? Eu achei o Zubeldia bem humorado, aí teve uma parte que eu acho que foi o Lessa que perguntou pra ele em relação a cartões amarelos e tudo mais. Aí o Zubeldia falou assim, não, eu sei, é uma regra nova, não sei o quê. Aí ele fez isso aqui, ó. Ele botou, eu vou tentar melhorar, mas não prometo nada. E deu esse sorriso aqui, né? Aí eu achei bem divertido. Ele falando, vou tentar melhorar, mas não prometo nada. Aí ele falou isso, né? Deu um ar de riso. Aí depois ele falou, não, gente, olha, eu vou tentar melhorar sim e tudo mais. Só que eu não posso perder a minha... Como é que ele falou, diretor? A personalidade, né? Então ele não quer deixar a personalidade dele, né? Mas ele vai melhorar em relação aos cartões amarelos. Pra quem não sabe, o Zubeldia foi recordista de cartões amarelos e suspensões enquanto ele esteve no São Paulo, tá? É bizarro. Ele sempre tomava cartão amarelo e era expulso. Mas é isso. Acho que ele começou bem leve, bem espirituoso. Foi um bom começo pro Zubeldia. Gostei do que eu vi, tá? Se inscreva, deixa aquele like, comente o que você achou e você entendeu da live. Espero que o Zubeldia comece a falar português o mais rápido possível, né? Então é isso, meus queridos. Um beijo no seu coração. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Eu tô feliz, cara. Tô feliz. Vai dar certo, Zubeldia. Vai dar certo, meu irmão. Vamos pra cima. Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.